Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. No caso de The Handmaid's Tale, para os homens é uma utopia e para as mulheres, para a comunidade LGBT, é uma distopia. Mas excelente, esse é um excelente ponto para se colocar, né? Distopia depende do ponto de vista de cada pessoa. Se o mundo acabar e só sobrar o futebol, eu vou amar. Tá ligado? Eu não vou nem mentir pra vocês. Olá, caros ouvintes, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso querido Cipá um Podcast. Eu me chamo Ronaire Nunes, estou aqui acompanhado de 3 pessoas maravilhosas. Acho que a gente pode apresentar a nossa convidada especial primeiro, né, Yas? Pode ser. Eu gente, olha que honra, Naíma Maciel está aqui conosco hoje. Oi, Naíma, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá feliz de estar conosco? Tô, né? Porque é um tema que eu adoro. Sim, é verdade. A gente vai falar sobre um tema muito especial, já eu aviso. Mas antes, precisamos apresentar também Yasmin Rajab. Oi. Tudo bem, Yas? Eu tô bem, e você? Tô bem também. Parece que você tá meio desanimado. Não, tô não. A pressão tá boa? Tá boa. Tinha dado uma baixada, mas voltou. Voltou. O importante é que voltou, né? Sim. Gente, por último, mas não menos importante, nosso querido Pedro Ibarra. Seja Boa muito tarde. bem-vindo, Pedro. Muito obrigado. Estamos sempre por aí, né? É a minha frase de efeito já. Você tá animado com o final do ano? Mais que animado, tô louco pra acabar. Tô vendo pelos seus olhos. Jesus Cristo. Gente, estamos nós 4 aqui reunidos porque hoje vamos falar de um tema muito especial. Estamos aproveitando a chegada da 2ª temporada da série Silo, que é apresentada pela Apple TV Plus, para falar sobre séries distópicas. Olha só que tema maravilhoso. Esse é legal porque esse é diferente. Esse é pode diferente. um pouco a gente. Por isso que Naíma tá aqui, pô. Sim, gente. Naíma é especialista em distopia. Em distopia. Você tá animada, Naíma, pro fim do mundo? Desculpa, gente. Adoro o fim do mundo. Sim, causa muita curiosidade mesmo, né, Naíma? É, né? Porque tudo é disruptivo, né? E no momento que a gente tá vivendo, vocês querem maior disrupção do que o fim do mundo, né? Já separou seu lookinho pro fim do mundo? A Naíma é a mais preparada de nós pro fim do mundo, você que não imagina. Eu acho que ela iria sobreviver também. Conhece a mochila básica de sobrevivência? Não, ainda Pois não. A Naíma sabe o que é. Pesquisar. Naíma, mas por que você acha que as séries e os filmes também, né, distópicos atraem tanto, assim, as pessoas? É aquele medinho de se concretizar? É aquela vontade de estar preparado para quando se concretizar? O que acontece que as pessoas gostam tanto? Eu acho que tudo que é catastrófico atrai as pessoas, né? E essas séries, especialmente, começaram, o Pedro estava falando, né? Começaram a aumentar depois da pandemia. E eu acho que a gente vive um momento de ansiedade climática muito grande, então isso está refletindo também nessas séries, é um tema que começou a aparecer e já é um futuro que é um presente já distópico, né, gente, que está acontecendo. Sim. Então, eu acho que atrai as pessoas por isso também, né? Perfeito. Pedro, qual é a sua série distópica favorita? Ultimamente é Silo. Você já viu? Já saiu, inclusive, a matéria, eu conversei com o elenco. Sim. E aí eu tive que assistir alguns episódios e eu assisti a primeira temporada inteira e me pegou num lugar de... As séries distópicas, elas criam um universo muito inteligente. É tudo muito detalhado. É tudo muito pensado nas minúcias para o público. Ao mesmo tempo, eu tô vendo Silo e Fallout. Eu tô vendo Silo na Apple e tô terminando Fallout na Amazon. As duas são mais ou menos a mesma coisa. São pessoas que vivem debaixo da terra, o mundo em cima tá destruído por alguma catástrofe não necessariamente natural. Mas o mundo de cima tá destruído, então eles têm que viver debaixo da terra. E aí você consegue ver que é basicamente a mesma coisa. Tem duas protagonistas femininas que estão descobrindo esse mundo fora desse lugar, desse bunker. Mas você consegue ver que os dois conseguiram criar mitologias completamente distintas. Enquanto Silo, por exemplo, é sério, é complexo, tem questões sociais e de discurso sobre criatividade, sobre curiosidade. Ela é muito mais filosófica, muito mais, sei lá,
caverna de Platão, você tem Fallout uma coisa muito mais leve, assim, em que as pessoas pegam radiação no ar e tem que tomar um soro sabe? Sim, é bom você falar sobre essa diferença da narrativa, porque chegamos à nossa próxima pergunta, né? O que é uma série distópica no final das contas? Porque tem muita coisa que é encarada... A Naíma tem uma grande resposta de uma frase que ela falou pra mim. Tem muita coisa que é encarado como conteúdo distópico, mas que não é tanto assim. Talvez é só uma fantasia. Mais ficção científica, Exato, uma ficção científica. Uma distopia, basicamente, é uma utopia que deu errado, né? E aí nisso a gente pode encaixar várias coisas, depende do ponto de vista, da perspectiva, né, que você coloca. Especialmente essas séries em que a humanidade, em que teve uma grande catástrofe, uma guerra nuclear, uma catástrofe climática, em que a sociedade se desmanchou e... Zumbi também vale? Depende, né? Depende do que causou o apocalipse zumbi. Mas eu acho vírus, por exemplo, um vírus, né? Tipo contágio, assim. Aí eu acho que a gente pode classificar como uma distopia, mas eu acho que basicamente que sociedade se criou a partir desse desmoronamento. E a partir disso a gente pode dizer o que é distópico ou não, né? Essa sociedade é distópica. E aí deixa eu te perguntar uma coisa, aí eu queria a sua opinião. Você acha que o ponto de cisão para começar a distopia é o desastre? Porque eu acho que às vezes não. Às vezes é uma pequena coisa que muda completamente a sociedade e vira uma sociedade só. É essa mudança uma disrupção que provoca uma mudança drástica na sociedade, em que não se tem mais Estado de Direito, enfim, tudo isso que a gente vê nessas séries, né? Então... E eu acho que duas coisas, você tinha perguntado por que atrai tanto as pessoas, né? Sim. Eu acho que medos reais que se vive desde sei lá, vamos falar da Segunda Guerra Mundial, como a era nuclear, né? Isso começou a gerar nas pessoas realmente um medo de uma extinção da humanidade, né? Eu cresci nos anos 80, a gente tinha medo de uma guerra nuclear acabar com toda a humanidade. Então, e hoje as mudanças climáticas, né? Então são medos latentes de coisas reais, latentes que o planeta inteiro está vivendo, que acaba refletindo nessas narrativas, né? Você acha que o medo era maior nos anos 80 ou agora? Agora pegou. Porque eu acho que para muita gente, eu tava lendo um filósofo maravilhoso que está sendo considerado o filósofo do antropoceno, que está pensando todas essas questões. Vou fazer uma entrevista com ele, inclusive. Quem é ele? Timothy Morton. Trabalhou com a Bjork, trabalhou com vários artistas, inclusive. Trabalhou com a Bjork? Com a Bjork. Que loucura. Maravilhoso. E ele pensa muito sobre isso, né? Qual era a pergunta que você tinha feito? Se o medo era maior nos anos 80 ou agora? Eu acho que agora o grande problema é que tem muita gente que não se sente afetado pelas mudanças climáticas. Acha que não é um negacionismo em si, mas não consegue sentir o impacto real daquilo na sua vida, no seu cotidiano, entendeu? E esse filósofo fala, será que esse apocalipse já está acontecendo? E ele está... Só que ele vai ser chato, porque ele vai ser contínuo e aos pouquinhos, e não vai ter essa catástrofe que acaba com a sociedade. Sim. Entendeu? Então, o que seria a catástrofe nuclear, por exemplo, né? Explode uma bomba nuclear, acabou. Acabou. Então, eu acho que as pessoas têm menos medo, sim, agora, porque elas são menos afetadas diretamente. Mas no longo prazo, é tão catastrófico quanto uma catástrofe nuclear. Trazer uma dúvida aqui também pra mesa. Será que as pessoas têm menos medo ou a gente conhece mais pessoas do que nos anos 80? Porque nos anos 80 a gente conhecia os nossos núcleos, não era tão globalizado assim de você ver uma criatura falando absurdos na internet vindo de sei lá de onde, entendeu? Você não acha que talvez seja isso? Tipo, já tinha gente que não era afetada? É menor mesmo, porque as pessoas não se sentem afetadas. Você acha que é mais geral? Não, continua tendo a sua vidinha, ok, tem uma enchente hoje, o pessoal lá no Rio Grande do Sul e tal, mas não te afetou aqui, então você continua indo ao seu supermercado, indo pro seu trabalho, voltando para casa, assistindo suas séries, e aquilo não vai te afetar diretamente, não tem um impacto imediato na sua vida. E a questão tecnológica, porque
Assim, É verdade. É algo que evoluiu muito rápido e antigamente, por exemplo, não existia um computador, hoje em dia a gente vê... Um meta IA. Pois é, um robô, essa questão dos chips, né? Esse é um medo, né, que tem assolado muitos Desde Isaac pensadores, Asimov. né? Mas hoje, especialmente com a inteligência artificial, tem muita gente, o Harari, né, o historiador israelense acabou de escrever um livro sobre isso, e vários outros escreveram também antes dele. Um grande medo que a inteligência artificial acabe com a humanidade. O Frank Herbert, em Duna, o início da... Que saiu a série do Duna agora, né? Sim. O início que é uma série sobre as Bene Gesserits, que são aquelas bruxas. O início da série conta a história dos prelúdios do universo de Duna. E os prelúdios do universo começam em uma guerra entre os humanos e os seres tecnológicos sencientes. Então são seres tecnológicos que pensam sozinhos e que criaram um problema gigantesco e os humanos tiveram que destruir isso e eles foram proibidos. Então quando você chega lá no Poe Atreides em Duna, você nem sabe por que isso tá aí, o que isso tem a ver. Só que agora na série tá mostrando isso, então é um medo de, o Frank Herbert a ciência da inteligência artificial é uma coisa que o Timothy Morton trata bastante no pensamento dele, né? Que a gente ainda não consegue elaborar isso. E o Harari também fala disso, mas de um outro jeito. A destruição, segundo ele, não seria por causa da ciência, mas por um erro de programação. Bem capaz também, que é a Skynet do Exterminador do Futuro. Exato. Sim, Então, vamos falar verdade. do sério, né? Sim, isso que podcast de filosofia. Isso que eu ia puxar agora. A gente levantou aqui, pessoal, algumas séries, são destaques que a gente gostaria de citar. Eu acho que vale começar pelo Pedro, falando um pouco de Silo, porque é a grande estreia do momento, Sim. né? Mas antes disso, eu queria pedir pro Pedro Mesquita, eu acabei de pedir pra ele aumentar a temperatura, e agora eu já tô com calor demais. Então, Pedro, se você puder diminuir a temperatura, por gentileza. Pedro, eu acho que a gente devia fazer um compilado, daqui até o ano que vem, um compilado de todas as vezes que o Ronari pede pra mover eu vou explicar o que tá Se a gente tivesse acontecendo. uma inteligência artificial, ela saberia. ela Exato. saberia que a temperatura do Ronari Sim, gente. Logo é Não, precisa e o baixar. trem tá aqui na cara minha e da Yasmin, né? Então é mais complicado. Mas agora, obrigado, meu cara. Então, Já Pedro, ele pede pra Silo. mudar. já tá frio. Silo. Então, Silo, pra quem não sabe, é uma série em que mostra um mundo muitos anos depois de um desastre. Você não sabe se o desastre é nuclear, se o desastre é climático, você não sabe do que se trata esse desastre. E as pessoas vivem... Você acompanha essas 10 mil pessoas que vivem dentro desse bunker, que é o chamado silo, né? É um silo. Que é tipo um lugar que as pessoas foram viver e tem, cara, desde plantação lá embaixo, tem tudo. Uhum. E aí você acompanha uma personagem majoritariamente, tem vários personagens importantes, mas majoritariamente uma personagem. E o que é legal, desculpa te interromper, mas o que eu acho que é legal da gente pontuar é que meio que começa dando a entender que vai ser outra pessoa o protagonista, Exatamente. que é o xerife. No primeiro episódio. Que a querida... Como é o nome do personagem dela? A Juliet. Sequer aparece no comecinho e aí Ela depois... aparece na última cena do primeiro episódio. Pois é, e aí depois que ela vai engrenando e a gente vai entendendo que ela realmente é a protagonista. E tem uma coisa muito legal, que o nome dela é Juliette, que é Julieta. Achei que você ia fazer uma piada com a Juliette do Big Brother. Tadinha, ela sofreu tanto quanto a Juju do BBB. Mas o negócio da Juliette que é legal, é porque o nome dela é por conta da Julieta, de Romeu e Julieta. Só que lá eles não são permitidos ler livros. Então todo mundo fala, seu nome é da peça? Aí ela fala, sim. E é essa conversa que eles têm, porque eles não são permitidos... E isso é o legal do Silo. Eles não são permitidos ter curiosidade. Eles não podem saber por que o Silo começou, quando começou, por que eles estão lá embaixo, o que aconteceu do lado de fora, quem tá lá fora, se tem alguém lá fora. Pra eles, a vida é isso. Porque eles precisam ser controlados, Exato. né? Viu, pessoas? Ler livros pede que você seja controlado. Exatamente. Sim. E aí, Fahrenheit 451, uma outra distopia. E aí, o que acontece? 1984 também. E aí, então, o que acontece? Mostra essa Juliet questionando o sistema. E quanto mais ela questiona o sistema, mais problema ela tem. O que acontece... Alerta de spoiler.
Se você não viu a primeira temporada, aqui tá o alerta que eu vou falar do início da segunda temporada. No final da primeira temporada, a Juliette sai do Silo. E ela descobre que existem outros Silos em volta do Silo dela. E ela passa essa temporada, no momento que estamos, que é o terceiro episódio, o terceiro ou quarto episódio que tá lançando agora. Acho que é o terceiro. É o terceiro. Uhum. Ela tá... Você já vê ela entrando em outro Silo e entendendo que existe vida além da vida dela. E ela conhece esse personagem, que é o Solo, que é o Steve Zahn, que fez White Lotus, faz o pai da família da primeira temporada de White Lotus. É verdade, cara. E ele é um cara que tá sozinho em um silo que tentou fugir e todo mundo morreu. Então você vê a discussão de uma pessoa que sabe tudo, porque ele tem todas as informações que o silo, com uma pessoa que nunca soube de nada. Então... Tem um momento muito especial, alerta de spoiler de novo, na hora que ela sai do silo, porque o que acontece? As pessoas podem pedir para sair do silo. E quando elas saem, elas têm que limpar a janelinha para quem está dentro do silo ver o que tem lá fora. E, eventualmente, elas acabam tirando a roupa de proteção na frente dessa câmera que transmite o que está acontecendo lá fora e morrem. E aí as pessoas veem que ela morreu e pronto. Mas por que elas tiram, né? Porque quando a Juliette sai, ela consegue perceber que o mundo está destruído. Então, ela não tira a roupa. E ela não morre, e ela continua, e ela cria um problema pro Silo, porque ela não limpou a tela. Ela não limpou a tela e ela seguiu adiante. Porque na roupa, quando a pessoa sai, tem um filminho em que a tela do capacete mostra tipo uma realidade... uma realidade virtual em que tudo é lindo. Isso faz a pessoa tirar a roupa. Uhum. Entendeu? Como a questão do controle é um grande tema nessa série, assim, de saber e não saber do que é fake, do que não é, como aquilo... Né, por exemplo, você não pode ter as relíquias, que são essas coisas de antes do Silo. Porque você não pode saber... indícios de como era a vida. Então é uma união de peças. Cara, essa série é muito bem escrita. E eu não pude ler o livro, porque esse livro não foi reeditado no Brasil. Então você acha ele com muita dificuldade. É um livro que foi lançado em 2014 em português e ele nunca foi reeditado. Então já tem 10 anos que só tem edição de 2014. E, por favor, se você aí tá envolvido com a editora, por favor, reedite Silo. Porque eu tenho a impressão... Porque o que todo mundo fala sobre o livro é que a mitologia é tão vasta que as 200 primeiras páginas são maçantes, porque é só explicando coisa. De como acontece, de por que acontece, pra pessoa que tá lendo entender um mundo muito complexo. Muito complexo. E Silo é muito complexo e é muito legal a série. E eu acho que a gente tem... A Naima falou de um denominador comum das séries distópicas, que é a questão de conhecer a razão daquela tragédia, daquele apocalipse, que pode ser outra coisa que atrai as pessoas. A gente sempre quer entender um pouco mais. Mas, Yas, vamos pra próxima série. O que é que você traz pra gente? Black Mirror. Pra mim é um clássico da distopia. Mais pop, né? Uma distopia mais pop. Sim, pra mim é uma série sensacional, porque ela traz muitas reflexões mesmo sobre o que a gente tá vivendo, né? Essa questão da tecnologia que a gente tinha comentado, a questão do contato que a gente tem com o próximo mesmo, né? Muito uso de celulares, de computadores. E assim, cada episódio traz uma história diferente, que inclusive é presa de terapia, depois de assistir um episódio que eu acho muito pesado. E eu acho ela sensacional por isso, porque ela faz a gente refletir mesmo, né? O que a gente tá vivendo hoje e pra onde que a humanidade tá caminhando. Então eu acho ela muito boa. Black Mirror, né, Pedro? Que tem uma conjunção muito especial, porque é uma série antropológica dentro de uma temporada que é uma coisa que a gente não costuma ver muito. Antológica. Isso. Que é uma coisa que a gente não consegue ver muito. É muito raro. O gênero dela especial. E eu acho uma coisa... Tem uma outra que é nesse... Que você gosta, que é Extrapolations também. Fala o que você ia falar, depois eu falo sobre então, o legal nos dois casos é que você tem um alcance muito maior de temas que você pode trazer. E principalmente que você tem pessoas... Cada um tem um episódio favorito de Black Mirror. Se a gente ver Extrapolations, cada um vai ter um episódio diferente favorito de Extrapolations. E fica uma série... entre muitas aspas,
muito mais barata em atuação. Porque você não precisa pagar para um ator fazer 6 horas de atuação em tela. Você paga para o ator fazer 50 minutos. Assim, 50 minutos do que eu digo é o episódio ter 50 minutos. Que aí você ganha... Polêmico esse corte, hein? Polêmico. Porque aí você ganha a possibilidade de trazer atores distintos para histórias distintas e estrelar a sua série. Assim, as primeiras temporadas de Black Mirror, cada episódio tem uma pessoa absurda no episódio. Sim. É a filha do Ron Howard lá, Bryce Dallas Howard. É o Daniel Kaluuya, vencedor do Oscar. Sabe, todo episódio tem alguém que você fala, pô, é um indicado ao Oscar, é um cara bom, é um ator novo que você nunca ouviu falar na sua vida e ele fica gigante depois disso. Mas assim, querendo te defender do cancelamento, isso pode ser até justificável, porque eles têm uma agenda menor, né? Então, quando é um tempo menor, fica mais fácil deles participarem. E a temporada também é bem pequena, né? Tipo, cada temporada tem no máximo 5 episódios. 5, 6 episódios. Isso. A Apple apostou nisso com Extrapolation. Eu acho que a Apple tem feito as séries de ficção científica e de distopia mais chiques, assim. É o que eu venho falando. É o que eu venho falando, Naima, há meses. Há meses. Tem umas coisas muito bem sim, sim. muito bonitas. E Extrapolation são desastres climáticos, né? Então, cada episódio trata de um desastre climático específico. Então, quando você junta tudo, você olha para o que está acontecendo hoje, você fica assustado, porque tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, tem as enchentes, tem o aquecimento, tem a engenharia reversa, todos esses temas que a gente tem iceberg, né? Tem iceberg, tem derretimento das calotas, né? Chuva, derretimento, superaquecimento, engenharia reversa. E tudo isso conectado com a disrupção que causa na sociedade essas mudanças, né? Então eu acho uma série fantástica, vale muito a pena. E é legal porque tem uns atores também muito legais. Tem a Sienna Miller, tem o Kit Harington, tem alguns atores muito interessantes no elenco também. A Apple ela não poupa nada. Ela gasta dinheiro a rodo. Que bom que a gente tá comprando iPhone aí pra sair mais série boa. Yas, você quer citar uma outra série ou eu posso falar a minha? Eu acho que... Você pode falar. Vou falar rapidinho. Eu queria falar de The Rain, que é uma das minhas séries preferidas. Eu acho ela muito uma boa. distopia teen. Olha aí como... The 100 também. Olha aí como anda o mundo. Eu gosto muito de assistir. Sim. The Rain, pra mim, eu gostei muito. Porque da Netflix, né? É da Netflix, ela já terminou. Eu acho ela bem redondinha, bem... Ela não é grande, ela é curtinha. Ela tem 3 temporadas, se não me engano. E ela... de poucos episódios, né? Tipo 10, 8 episódios. Sim, dá pra assistir bem rapidinho. E bem explicada, não é aquela série que fica enrolando, nem nada disso. E conta a história de 2 irmãos, que eles, se eu não me engano, eles estão em um bunker, né? Isso. E aí eles cresceram lá nesse bunker. E eles resolvem sair, né, pra um mundo que foi, assim, devastado por um vírus que dizimou a população por conta, né, quando chovia, né, por meio da chuva. E aí eles saem desse bunker, acabam encontrando outras pessoas e esse grupo começa a investigar, né, o que aconteceu, porque até então ninguém sabe de onde que saiu esse vírus, por que a população foi dizimada, né, o que tá acontecendo. E aí eles começam a investigar e descobrem várias coisas. Descobrem a origem, né? Que eu não vou falar porque senão é spoiler. Não, aí é muito spoiler. Aí é muito spoiler. Mas é basicamente isso. Eu acho ela sensacional. Muito boa. Sim. Eu vou citar a minha agora, pode ser? Vocês vão me achar muito chato, gente. Desculpa. Uma série francesa. Lá vem. Chamada... Ela tá ali nesse território, nesse limbo entre... Não, entre ficção científica e distopia, chamada Le Revenant. Não sei se você conhece. Gente falou dela também. Que é o momento em que uma cidade francesa, no interior da França, começa... Teve vários remakes. Eu sei que teve um remake alemão, teve um remake norte-americano, que não funciona, não deu muito certo, né? Mas tudo bem. Que as pessoas mortas ressuscitam, como se nada tivesse acontecido. E
mexe com a estrutura da cidade, porque as pessoas, é aquilo que a Naima tinha falado, né? Ninguém sabe como que a gente vai agir agora, quais são as leis e as regras de uma pessoa que ressuscitou. Paradigmas, né? Todos da Sim, experiência humana. Assim. Exato. E é uma série muito inteligente, porque faz a gente pensar, caramba, velho, isso é uma coisa que a gente não sabe como reagiria. Cara, Essa série, deixa eu só falar, ela foi desenvolvida por um autor chamado Emmanuel Carrère. É um grande autor francês, para mim é um dos maiores autores contemporâneos franceses. Escreve muitos livros de autoficção, coisas muito boas, e ele também é roteirista de televisão. Então, ele que criou esse argumento e escreveu essa série. Vale muito a pena ler os livros dele. Ele, inclusive, tem um livro recém-lançado no Brasil sobre o julgamento dos culpados dos atentados de novembro já não me lembro de que ano, mas os atentados do Bataclan, né, do Estado de France, enfim. Vale muito a pena. A série é sensacional e tem uma personagem que tem uma irmã gêmea, uma delas morre e a outra cresce naturalmente, daí a mais nova ressuscita, agora a mais nova ressuscita e os pais ficam, meu Deus, e agora? E agora a gente tem filhas gêmeas que uma tem uma idade e outra tem outra. E tem uma coisa legal disso, porque é engraçado, até a Marvel discutiu isso. Que a Marvel naquela... A Marvel são as produções distópicas? Não, é porque a Marvel... Pedro doido pra ser cancelado hoje. Não, mas a Marvel discutiu uma coisa bem similar. Que foi o seguinte, no último filme dos Vingadores, no penúltimo filme dos Vingadores, o Thanos estala os dedos e metade da população do universo some. Quando, no final do último filme, o Tony Stark estala os dedos e todas essas pessoas voltam. Quando a Marvel começou a botar nas outras séries, por exemplo, os personagens que são chamados apátridas, que são os personagens que voltam e não tem mais emprego, não tem mais país, não tem mais esposa, não tem mais marido, não tem mais nada. É um grande tema da humanidade, né, gente? Tem o Katla, que é uma série também da Netflix, que é uma série islandesa, que se passa numa ilha que tem um vulcão e, de repente, alguma mudança geológica, climática no local faz com que pessoas que desapareceram naquela região perto do vulcão voltem anos depois. Esse tema da morte, do ressuscitar, né? Lembrei de The Leftovers também. The Leftovers também, maravilhoso. Também, E tem um filme da Netflix também absurdo, o nome é The Discovery, que conta a história de uma sociedade que descobre que há vida depois da morte. E todo mundo quer e tem um índice de suicídio absurdo. Caramba! É muito interessante. Pesado. Mas esses temas de vida, morte, são muito comuns na distopia também. Eu queria lembrar algumas séries que são... Essas não tem como a gente questionar se são distópicas ou não, elas são. São bons exemplos de distopias. Que é O Homem do Castelo Alto. Absurdo. Que é uma adaptação de um livro do Philip K. Dick, que fala sobre várias dimensões na época do nazismo. E faz projeções, né, essas dimensões, a personagem transita entre elas. Entre Hitler ter ganhado. O Hitler ganhou, ficou o mundo depois. Em outras, o Hitler perdeu. Em outras, as pessoas estão lutando para que o Hitler não ganhe, porque já sabem que tem uma dimensão na qual ele ganha a guerra. Tem uma do Japão também, que o Japão leva a guerra. É todo fantástica. Sim, é verdade. Tem uma aqui que tu é fã. The Handmaid's Tale, também a adaptação de um livro chamado maravilhosa. Tattooed. Bom, acho que quase todo mundo viu essa série, né? Uma série na qual uma organização extremista, fundamentalista, religiosa toma o poder nos Estados Unidos e transforma a sociedade numa sociedade onde as mulheres são escravizadas, né? E a distopia começa nessa série muito interessante também, porque ela começa na natalidade. Porque as mulheres começam a ficar estéril. A natalidade baixa. E aí isso gera uma crise religiosa. Isso é muito louco. Isso é muito todas louco. partem de coisas reais, né? Assim, eu acho que a natalidade tem baixado. Sim. O grande destaque de The Handmaid's Tale, que talvez seja uma das distopias que está mais próxima de acontecer da realidade. Sim. Infelizmente. Queria lembrar também de Dark Matter, que também fala dessa questão das dimensões, né? Do acesso às dimensões, o problema dos 3 corpos, da Netflix também. Uma série maravilhosa. recente, uma temporada só que a gente viu até agora, né?
Eu tinha até anotado outras aqui, mas Ruptura, gente. Então, Ruptura que eu queria trazer, que eu amo. Ruptura é justamente isso, não tem um desastre. A distopia é o trabalho. Tá ligado? Tipo, você tem que romper um negócio no seu cérebro que divide você no trabalho de você na vida real. Cara, essa série é um absurdo. Como pode o Ben Stiller ter investido dinheiro num argumento tão maluco e fazer uma série tão boa? E só uma disruptura gigantesca na sociedade pra fazer com que as pessoas achem isso. Uma boa ideia! Pô, como é que você vai... Como é que eu ia vir pra cá e não ir pra casa e esquecer o que eu fiz aqui? Você tá doido? Esquecer essa conversa linda que a gente tá tendo. Realmente. Se fizesse bem, em alguns casos, né? Que Mas é a discussão, né? Série. A premissa da série é essa, né? Você não é necessariamente feliz no trabalho, então vamos tirar essa parte da sua vida, embora ela tenha que continuar existindo. Só que o interessante é que o protagonista faz isso ao contrário, ele não é feliz na vida. Então ele pensa, eu pelo menos tenho que ser feliz no trabalho. Isso é muito E me chama a atenção também que Ruptura é no passado, né? Olha como é estranho, a gente pensa em distopias no futuro e no caso de lá já aconteceu. Fallout também. Fallout, a crise acontece na Baía dos Porcos. É como se a Guerra Fria tivesse... Na verdade, não é nem a Guerra Fria, não é nem a Baía dos Porcos, é antes da Baía dos Porcos. É como se na Guerra Fria a Rússia não aceitasse a questão dos Estados Unidos, e aí tem essas bombas, e aí depois você volta pra 2200 e alguma coisa, então é um retrofuturismo, porque é como o passado pensa o futuro. Então os artefatos são estranhos, as armas, as roupas, as coisas são todas uma coisa que tem cara de passado, mas que é claramente o futuro. É um relógio estranho que tem tudo, que é basicamente o celular. É uma estética também de Duna. De Star Wars, né? A estética da ficção científica. Essa, né? Porque acaba se misturando. Futuro medieval. Né? É um futuro do medieval, é um futuro dos anos 60. É o futuro que uma pessoa nessa época pensou. E é interessante, porque Fallout foi criado nos anos 90. Foi criado pra videogame. E aí essa ideia dos... E bunker também é sempre uma parada, né? Como a galera gosta de um bunker? Gente do céu! E a gente não falou de The Last of Us. Que é muito interessante também. Se passa no passado, se passa nos anos 2000. Tem Dark também, né? Que o pessoal volta. Mas eu não vou me arriscar de explicar Dark, porque Dark é aquela coisa, né? Não entendi no começo, no final parecia que tava no começo. Eu não entendi nada. Dark eu acho mais ficção científica do que realmente distopia. Tem uma distopia espanhola. Aí, chegou do seu time aqui. Zona de Separação. Eu sei qual é. Se passa em Madrid. Num futuro distópico, Madrid é dividida entre duas partes, aparentemente tem um vírus também, e enfim, a personagem transita entre... não vou dar spoiler, né? Mas a história dessa personagem que transita entre essa Madrid dividida para tentar descobrir o que está acontecendo. É sempre essa questão. Né? E a gente não pode deixar de fora também uma outra série de pessoas transitando para tentar descobrir o que está acontecendo. E pra gente também não ficar de só assistir uma série gringa, 3%. 3% é a nossa grande distopia brasileira, apesar da série ter sido cancelada, não ter dado tanto certo. Ter feito uma grande temporada. A primeira temporada deu super certo, mas depois a série desandou e foi cancelada, mas até hoje, dentro dos streamings, a maior distopia brasileira. Por que você acha que as distopias nacionais não engrenam tanto? Porque... Cuidado com o terceiro cancelamento. Porque nos últimos tempos a gente viveu umas situações meio distópicas, né, no Brasil. Eu não queria dar 100% nomes. Sim, mas a gente consegue entender que existe essa preocupação com o fator político e etc. Não, e é aquela coisa, assim, eu sinto que o Brasil, ele tem... Eu tava discutindo isso outro dia. O Brasil, ele tem um problema muito sério de memória. A gente tem questões muito grandes com a memória nacional. Então, a gente trabalha muito... Você pode ver, o que faz sucesso no Brasil? Biografia, série que conta do passado e não sei o quê. Por quê? Porque a gente precisa... Pra gente enxergar um futuro em que o Brasil dá certo ou errado, a gente precisa entender o que aconteceu pra gente estar aqui. O Brasil é um país de memória muito curta. O Brasil é um país de questões educativas muito sérias, em que a gente... tem gente chamando a ditadura de revolução.
sabe? Então, são várias questões que a gente precisa lidar. E tem um outro ponto, que é o ponto financeiro. As distopias geralmente são mais tem um caras. orçamento. É uma ficção científica, Sim. praticamente, assim, normalmente. Elas são mais caras de serem produzidas. Então é problemático você tentar fazer uma distopia em que você não tem a bala pra... Mas eu gosto do filme do Lázaro Ramos. Ai, muito bom. Medida Provisória. Essa foi boa. Acho o argumento bom, acho bem feito o filme. A execução do filme também é muito interessante. E o ator principal também Consigo vai enxergar bem. esse Brasil que tá ali. Sim. Olha isso. Sim. E é também uma discussão também sobre o afrofuturismo, né? Que é uma coisa que tá muito em voga, finalmente. É uma coisa que já é discutida há muito tempo, o afrofuturismo e o afrosurrealismo na literatura, mas que quando você chega para o cinema, você não tem tanto espaço para as produções pan-africanas no geral. Hoje você tem uma série de utopia de animação na Disney, que é linda, eu esqueci o nome, mas eu falo já. Você tem o Atlanta, que é o afrosurrealismo muito forte, e o Medida Provisória é uma afrodistopia. Então, que é você também entender que a distopia tem outros pontos de vista. O mundo já pode estar acabando para muita gente. Eu tenho recebido também alguns livros que tratam disso. Tem um livro... De autores negros ou eventualmente africanos, americanos. E você tem, por exemplo, o próprio Pantera Negra, que é afrofuturismo no talo. Você tem um livro muito vendido nos últimos tempos, que eu acho que o nome é O Último Ancestral, que é uma ficção científica afrofuturista. Então, é você entender que também a distopia e a utopia, elas também partem de pontos de vista, de perspectivas. E às vezes o que é distópico pra gente não vai ser utópico pra outra pessoa, mas existe uma outra distopia que uma outra pessoa tá enxergando que a gente não tá. E que a maioria dessas séries distópicas é liderada por brancos. No caso de The Handmaid's Tale, pros homens é uma utopia, e pras mulheres, pra comunidade LGBT, é uma distopia. Mas excelente, esse é um excelente ponto pra se colocar, né? Distopia depende do ponto de vista de cada pessoa. Se o mundo acabar e só sobrar o futebol, eu vou arrumar. Tá ligado? Eu não vou nem mentir pra vocês. Muito bem, é com essa que caminhamos pro fim do nosso podcast. E para o fim do mundo. E para o fim do mundo, E que eu acho que não vai sobrar o futebol do jeito que tá. Não, talvez seja uma das primeiras coisas. Extrapolamos o nosso tempo, mas a gente pode fazer, Pedro, Se Pá um Clique rapidinho. Para quem não conhece, o Se Pá um Clique é um quadro aqui do final do nosso podcast que a gente dá uma dica do que a gente tá assistindo para você poder maratonar aí no final de semana que se aproxima. Podemos começar com você, querido? Vamos. Naima, não se sinta pressionada, como é sua estreia. Eu acho que eu não tô assistindo nenhuma distopia agora. Né? Tranquilo, mas não precisa ser distopia, pode ser qualquer coisa que você tá assistindo. Fique tranquilo. E como você é da literatura, a gente te convida também a indicar livro. Óbvio. Você vai ser a última para você ter tempo de pensar. Tá bom. Pedro. Eu vou nas minhas que eu recebo antes, mas... Ai, que chato. Olha como ele é metido, Yasmin. Quer jogar na nossa cara? Eu assisti toda a série Senna. E... meu pai era meu ídolo, o grande ídolo da vida do meu pai é o Ayrton Senna. E é muito legal eu poder viver isso, porque eu nasci em 97, Senna morreu em 94. Então eu não vi o Senna, eu não acompanhei o Senna. Mas é muito interessante, porque não é uma série... É uma série, pra quem não sabe, é uma série que conta a história do Ayrton Senna. Do kart à morte. E a grande polêmica sobre a Adriane Galisteu? Ela aparece 5 minutos da série. Sério? Teve todo aquele tumulto? 5 minutos da série, é desesperador, inclusive. Porque a Xuxa tem 250 cenas. Mas a Pamela Tomé está igual a Xuxa. Assustador, tá igual. Sim, eu tinha visto pelas fotos. O jeito de falar, o jeito de andar, o jeito de se portar. Eles depois mostram algumas cenas no último episódio. E aí tem uma cena que aparece a Xuxa. Caraca, ela tá igualzinha. Mas o ponto de cena que eu acho mais importante não é só a gente saber a história do Senna e reviver aquelas corridas e tal. Pra quem viveu, ou viver pela primeira vez pra quem não viveu. Tá no ponto de que a gente entende que o Senna foi um ponto de união no Brasil, que a gente não tem mais ídolos dessa forma. A gente tem ídolos que dividem o Brasil hoje. Alô, Neymar, que tá chamando o pessoal de fanfarrão. Eu acho que é isso, assim. O Senna, ele foi uma figura muito importante que botava as pessoas em torno da TV pra torcer pelo Brasil e não torcer, pra eu tá certo e fulano tá errado. Não, todo mundo torcer pro Senna ganhar. E se o Senna perdesse, foi roubado. Porque a gente é Brasil, sabe? Então eu acho que é isso. Eu acho que essa série é muito importante que o Brasil volte a olhar pros ídolos de uma forma não divisória.
Não tem uma discussão se o Senna votava em ciclano ou em fulano. Não tem a discussão era se o Senna foi roubado naquela corrida ou se não foi roubado naquela corrida. Porque se ele ganhou, ele não foi roubado. Se ele perdeu, ele foi roubado. Entendeu? É isso. É amar incondicionalmente um competidor pelo Brasil. É uma coisa que a gente sentiu de leve na última Olimpíada pela Rebeca. E eu acho que a gente sente falta disso. A gente sente falta desses grandes ícones, desses grandes ídolos que importam pra gente como um familiar. Quando o Senna morreu, você vê... Tipo, eu vejo meu pai, às vezes, vendo reportagem do Senna chorando. Faz 30 anos, sabe? É um amigo nosso. E aí eu queria trazer também uma dica rapidinha também, que é um filme... lindo, um dos melhores filmes que eu vi esse ano, da Apple TV Plus. A cena tá na Netflix, mas é um filme da Apple TV Plus que se chama Blitz. Com a Saoirse Ronan e com um ator novo que tá estreando, e é do Steve McQueen, o diretor que fez 12 anos de escravidão. Conta a história do Blitzkrieg, que é a época que a Alemanha atacava a Inglaterra com bombas pelos aviões. Só que não é uma história sobre o campo de guerra, o campo de batalha. É uma história sobre uma mãe e um filho que são separados por essa guerra e tem que se reencontrar. E aí você entende um monte de coisa sobre a atualidade lendo uma história, lendo as entrelinhas de uma história de 1940. É uma história que trata de machismo, de racismo, de divisão popular por conta de grandes cisões... De ideias. Cara, é um dos filmes mais importantes que saiu em 2024. Um dos filmes mais contemporâneo, né? Embora seja a Segunda Guerra. Exatamente. É um dos filmes mais bonitos e importantes que saíram em 2024. Eu indico pra qualquer um ver. Blitz, da Apple TV Plus. Muito lindo mesmo. Eu vou falar o meu agora, mas eu queria também pontuar uma coisa sobre o Senna, que eu gostei muito do seu discurso. Concordo em partes, mas eu acho também que a gente deve colocar aí na equação que é muito difícil você ser um ídolo brasileiro. Muito. Porque eu acho que o brasileiro, ele tá muito preso a botar o ídolo na posição de vitorioso. E a partir do momento que o ídolo não consegue se manter nessa posição, existe uma demolição. Porque o brasileiro não gosta de competir, o brasileiro gosta de ganhar. Exato. E esse era o ponto do Senna. O Senna pegava toda a pole position. Se ele perdia a prova é porque o carro falhou, é porque ele bateu. Ele nunca perdia a prova porque, eu fiquei em segundo porque eu corri pior que o outro. Não, ele ganhava tudo. E acho que é por isso que o Brasil gostava tanto do Senna. E eu fico muito preocupado, assim, de pensar porque eu acho que a Rebeca, na última Olimpíada, se tornou esse ídolo pra gente. E a partir do momento que ela não conseguir se manter nessa posição de vitoriosa, como que a gente vai tratar ela como brasileira? Um excelente questionamento. Dá um episódio inteiro. Sim. Mas enfim, a gente já extrapolou muito nosso tempo. Vou passar pra minha dica. É um especial de comédia da Netflix, chama Anthony Jeselnik, Bones and All. Eu não gosto muito de comédia e eu não gosto mesmo de stand-up, mas essa é uma exceção, porque o cara faz um tipo de comédia muito especial, que é uma comédia ligada ali com trágico. É como se ele quisesse ser cancelado em alguns momentos. E eu sei que isso pode parecer um pouco presunçoso, mas no caso dele, ele sabe fazer bem. É 1h30 que você vai se divertir, não é chato. São Netflix duas câmeras, também, né? Netflix também. 2 câmeras ele falando e é isso. Mas é legal. Mas dá pra assistir dublado? Dá. Porque a questão da comédia é isso, né? Às vezes... É verdade. É bom sempre verdade. pontuado dublado, hein, galera? Gostei disso. O Senna tem várias línguas. Então, eu indico assistir na original, que a maioria é português, mas tem algumas pessoas falando aí, as legendas são pontuais. Massa. Yas, sua dica. Você tem algo? Tenho. Primeiramente, eu queria pedir desculpas, porque eu falei muito hoje, né? Quase não deixei vocês falar. Não, tô brincando, mas você é porque vocês sabem distópico. muito. É porque vocês sabem muito. Tava aqui, aprendendo, entendeu? Foi dia de aprendizado. Aproveitando o assunto, né, das séries distópicas, eu queria indicar Orphan Black. Ela já é meio velhinha, né? Mas ela é muito boa, eu gostei muito. E ela fala de uma mulher que tá numa estação de trem. E aí ela vê uma outra mulher muito parecida com ela cometendo um suicídio. Eita, pode falar isso? Pode. Pode. Não é plot. Tudo bem. Você pode falar o que você quiser aqui. Tá liberado? Tá bom. E aí, assim, quando ela vê essa mulher morrendo, ela decide tomar a identidade dela, né? Porque a vida dela não tá numa situação muito boa e tudo mais. E aí, quando ela assume
a identidade dela, ela começa a descobrir várias coisas e várias outras pessoas idênticas a ela começam a aparecer. E aí entra naquela fase de descobrir o que está acontecendo, qual é a história da vida dela, por que tem tantas pessoas assim parecidas com ela. Então é bem interessante. É uma série sobre clonagem, né? Algo que me assusta. E o final da série assusta bastante também. Eu não tô assistindo... Desculpa, você não me convidou, né? Não, por favor. Eu não tô assistindo uma série distópica agora, eu tô assistindo Falando a Real, que é uma série de comédia com Harrison Ford, em que ele faz um psicanalista que só fala a verdade para as pessoas, enfim, super divertida e... série bem bacana. Já estamos na 2ª temporada, né? Isso, começou... Tá terminando, na verdade. Já tá no 8º episódio da Apple TV Plus, viu? Mas eu tenho um livro de distopia para indicar que eu acabei de ler. Chama As Últimas Crianças de Tóquio, da Yoko Tawada, e uma autora japonesa. E a premissa do livro é que os idosos são as pessoas mais fortes do planeta, as crianças já nascem fracas, os dentes caem, não nascem de novo logo nos primeiros 10 anos de vida. Meu Deus. Elas ficam grisalhas antes de fazer 15 anos, elas não conseguem andar direito e precisam dos idosos para cuidar delas. Porque algum cataclisma aconteceu no mundo, ambiental, provavelmente, né? Que fez com que as crianças não conseguissem sobreviver e envelhecessem logo nos primeiros 15 anos de vida. Nossa, eu acho que Eu isso amei. traz Um livrinho muito curtinho, muito interessante, vale? Medinho. Acho que isso traz uma reflexão de algo que já tá acontecendo, né? Eu acho, assim. Tem países que a taxa de natalidade O Japão, por exemplo. tá né? muito baixa. E essa questão de dependência, eu vejo assim, não nessa questão de... inversão, né? De saúde, né? Mas hoje em dia a gente vê muita gente, assim, da nossa idade que fica dependendo, né, de pessoas mais velhas e tudo mais. A questão da saúde também, porque hoje em dia a gente vê aí pessoas novas tendo ataques cardíacos, morrendo, assim, precocemente, né? Assusta. Terapia depois. Ótima dica, né, Ima? É isso, pessoal. Eu queria muito agradecer, Pedro e Barra. Muito obrigado. Sempre aí, como eu sempre Naima digo. Marcel, foi uma honra. Obrigado. demais. Você gostou? Adorei, quero mais. Pode A deixar. Naima vê muita série. É uma das pessoas que eu vejo com mais muito série. livro. E ela vê muito. Então a gente. Aqui É a pessoa gente, certa. Ela tem o material. O Sim. material. Yas, muito obrigado novamente, meu anjo. Obrigada, gente. Aprendi muito hoje com você. Eu queria também agradecer. Antes eu queria mandar um boa sorte para Bianca Oliveira, que era a nossa produtora até umas semanas atrás, mas agora ela saiu, ela partiu desta para uma melhor. E então, Bianca, a gente guarda você em nossos corações e desejamos toda a sorte. E queria também agradecer ao Pedro Mesquita, que hoje veio fazer as honras dela. Muito obrigado, querido. Vocês não estão o vendo, mas ele tá ali quietinho fazendo tudo. Pedro, você quer falar sobre alguma série distópica que você Tem alguma assiste? distopia Ou favorita? você não assiste nada? Eu não assisto séries, gente. Ele Mas não tem assiste filme? série, gente. Mas tem algum filme? Um que eu lembrei enquanto vocês falavam é... Ele tá falando- Filme de 62. Ei, Olha! Gente, ele falou um filme Cinema muito francês. cult. Lá GT, de 1962, francês. Sim, É. do Chris Marquette. Revi ele no cinema. Nossa, o Chris Marquette é sensacional. E agora eu lembrei de O Último Ano em Mariembach também. Enfim. Pedro, eu fiquei chocado com essa sua o cara dica. trouxe, Você tá? trouxe assim, cara, parabéns. Você encerrou com chave de ouro. Não sabia que você era nessa linha assim mais cult. Próximo episódio, Pedro Mesquita com a gente. Ele estará aqui conosco. Pedro Mesquita vai fazer o papel de produtor e Vai falar também, microfone apresentador. agora. Muito obrigado, então, pessoal. Até a próxima e tudo de bom.